Recentemente, nós temos acompanhado inúmeras manifestações por todo o Brasil e também em Guarapuava, que trazem à tona alguns temas que fazem todos nós cidadãos prestarmos um pouco mais de atenção ao nosso processo legislativo e aos temas que são discutidos por nossos deputados e senadores. Um desses temas, que não é um tema recente, que já vem sendo discutido há mais tempo, mas que agora nas manifestações voltou a ser tratado, é a questão do ato médico. O ato médico é um tema tratado no projeto de lei número 26802 e que diz respeito a vários profissionais da área da saúde. Por isso, hoje nós vamos conversar com algumas das nossas professoras dos cursos da área da saúde, professora Selma Assunção Dias, coordenadora do curso de enfermagem, professora Fernanda Vieiro Dias, que é professora nos cursos de biomedicina, de nutrição e também coordenadora do curso de biomedicina, e ainda a professora Ângela da Silva, que é também professora no curso de psicologia, também no curso de nutrição e coordena a clínica escola da Faculdade Campo Real. Então, desde já agradeço às professoras e vamos ao nosso assunto. Então, gostaria que a professora Ângela nos contasse um pouco do que trata esse projeto de lei. Bom, o 268-2002, que é o projeto mais conhecido como Ato Médico, ele já está há 11 anos em tramitação. Então, eu ouço falar do ato médico desde antes de eu entrar na faculdade, mas de uma forma mais aprofundada a partir do momento em que eu entrei na faculdade. E desde então, todas as profissões da área da saúde, os conselhos reguladores, eles têm se manifestado. E por quê? A gente poderia pensar que não deveríamos nos preocupar com um projeto que trata da regulamentação da medicina. Esse é o objetivo do ato médico. Regulamentar os procedimentos, regulamentar as técnicas, regulamentar as atribuições do médico. Mas, à medida que esse projeto se estruturou, ele acabou tocando as profissões, as demais profissões na área da saúde. Na verdade, o ato médico ele influencia 11 profissões da área da saúde em seu texto. Então, é por causa disso que todas as profissões, desde 2002, vêm se posicionando contrariamente não à regulamentação, mas a alguns trechos do texto da lei. Certo. Então, apesar do nome ato médico, ele não vem atingir só os médicos, só os profissionais da área da medicina, mas inúmeros outros da área da saúde. Então, gostaria de saber da professora Fernanda de que maneira esse projeto de lei pode influenciar o exercício da biomedicina. Bom, a biomedicina ela apresenta 35 áreas de habilitação, né? E com esse projeto de lei, diretamente iria afetar os profissionais habilitados na área de acupuntura, biomedicina estética e também referente à área da anatomopatologia. Lembrando que 80% dos profissionais biomédicos atuam nos laboratórios de análises clínicas, né? E é o forte assim das universidades também para habilitar os profissionais nessa área. Além disso, esse projeto de lei prevê a questão que os cargos de chefia também seriam exercidos pelos profissionais médicos. E isso também teria uma relação direta na questão do biomédico, que muitas dessas clínicas de análises clínicas, laboratórios de análises clínicas, são chefiados por biomédicos, né, onde eles são proprietários, funcionários, e essas seriam as áreas onde teria, então, maior repercussão, exatamente. Certo. Então, o que a gente percebe é que esse projeto de lei ele vem restringir um pouco a atuação de outros profissionais da área da saúde. Nesse caso, talvez a questão dos exames, de algum procedimento mais invasivo, que só poderá ser feito por um médico ou determinado por um médico, é isso? Exatamente. E, assim, é um assunto bem polêmico, né? Então, o que o Conselho Federal de Biomedicina, junto com os seus conselhos regionais, né, vem se manifestando, é a questão que não é que são contra ao ato médico, e sim a forma com que, em alguns trechos, vêm sendo colocados, né, que isso acaba deixando como se fosse uma hierarquia e prejudicando diretamente esses profissionais da área da saúde, que tem também um foco tão importante multidisciplinar, que é o que, né, deveria acontecer. Uhum. E a gente observa num momento em que no Brasil também se discute a falta de médicos, né, em todo o país, e isso se acentua mais em determinadas regiões,
Se nós relacionarmos os dois temas, então, a falta de médico e uma lei que pode vir a exigir a presença do médico, talvez isso venha trazer maiores problemas ainda à área da saúde, que já é bastante fragilizada no nosso país, né? Com certeza. E aí agora diretamente também afeta a questão dos profissionais enfermeiros, né? Então tem também que pelo que a gente percebe seria a classe mais que iria comprometer mais a classe da enfermagem. A atuação. Então, professora Selma, como que os enfermeiros, os profissionais da área da enfermagem podem ser atingidos caso venha a ser realmente aprovado esse projeto de lei? Bom, Patrícia, como os nossos colegas já se referiram, eles têm muitas interferências nas nossas ações. Primeiramente, eu gostaria de enfatizar que o termo, a lei do ato médico, eles enfatizam num dos seus parágrafos de que eles querem ser integrantes da equipe de saúde, assistir o indivíduo e a coletividade e trabalhar em mútua colaboração com todos os profissionais da saúde. No entanto, a gente observa que nos demais artigos ocorre uma hierarquização de atividades e de tarefas. E, no nosso caso, toda a questão de procedimentos invasivos, os quais nós somos preparados, trabalhamos para realizar, né, dentro da necessidade do indivíduo e estabelecido o seu diagnóstico com o aval médico. Então, no caso, entra as necessidades das sondagens, principalmente toda a parte invasiva, que são das injeções, que são dos curativos de alta complexidade. Então, tudo aí nós temos uma grande restrição dentro dessa hierarquia. E isso nos preocupa muito, né? Porque as nossas ações, nós somos preparados para isso. Dentro das nossas especialidades e conhecimento básico, é tanto quanto ao do médico. E depois nós vamos aos procedimentos técnicos específicos dentro da formação acadêmica, né? Então, a gente vê isso com uma grande preocupação. Até mesmo uma questão de demanda, né, dentro de um ambiente hospitalar. Nós já não temos enfermeiros o suficientes para cuidar dos pacientes. Nós já temos que compor dentro dessa equipe auxiliares e técnicos. Né? Aí eu me pergunto, aonde entra, então, todos esses procedimentos a serem realizados ao médico? Como fica a atenção? Onde teríamos tantos médicos. Exatamente, não temos. Né? A questão da saúde pública, né, da atenção à saúde da comunidade. Nós temos já protocolos estabelecidos de cuidados específicos e até medicamentos específicos que são protocolados e autorizados pelo Ministério para serem prescritos pelo próprio enfermeiro, cuidados, orientações e assim por diante. Aí eu pergunto, onde fica tudo isso? Né? E mais uma questão, na questão do... a Anvisa, né, que é um órgão superior, ela decreta como sobre as questões das chefias, que todo ambiente hospitalar ou toda clínica, estabelecimento de saúde, nós temos que ter um responsável técnico, tanto o responsável técnico médico como o enfermeiro. Então, onde fica essa hierarquização? Certo. Tá? Então, mais ou menos são esses pontos e creio que nos prejudica e nos limita demais. Tá? Certo. E o psicólogo profissional da psicologia, professora Ângela, como é atingido? Bom, tanto o psicólogo quanto o nutricionista, nutrição é um outro curso que nós temos aqui na faculdade, eles são atingidos no que tange ao artigo 4º do ato médico, que diz respeito à questão dos diagnósticos nosológicos, ou seja, do diagnóstico da doença e da prescrição do tratamento. Então, vamos supor que uma pessoa ela me procure enquanto paciente, eu passo a ter restrições em relação a poder realizar esse diagnóstico. E como que o diagnóstico ele é realizado? A partir da etiologia, ou seja, da origem, a partir dos sinais ou sintomas e ainda a partir daquilo que psicologicamente eu posso avaliar no sujeito. Se nós levarmos em consideração que o profissional da psicologia, o profissional da nutrição e o profissional de todas as outras áreas da saúde, eles são preparados durante a formação para fazer o diagnóstico nosológico, mesmo que o texto da lei ele amplie para que os critérios psicológicos, nutricionais, fisioterápicos e fonoaudiológicos e outros, eles sejam contemplados, o texto fica ambíguo. Porque, ao mesmo tempo que ele diz que
fora a questão desses diagnósticos que se restringem ao fisioterapeuta, ao psicólogo, ao fonoaudiólogo e ao nutricionista, há no texto a exclusividade. Então, no que diz respeito à psicologia, isso é bastante comprometedor. Fora isso, a gente tem que pensar no que diz respeito às problemáticas que atingem a toda a população. A professora Selma e a professora Fernanda já falaram das dificuldades em relação ao número de médicos, e você também falou, Patrícia, o quanto que o nosso sistema de saúde está fragilizado. E você veja, hoje no serviço escola, a gente tem uma quantidade muito grande de atendimentos a usuários que são por demanda espontânea, ou seja, você pode achar que está precisando de um atendimento psicológico, nutricional, e você se encaminha ao serviço e solicita esse atendimento. Isso, com o ato médico, pode não acontecer mais. Então, você vai precisar, no serviço particular, pagar por 2 consultas. Primeiro, você vai ter que se dirigir ao médico, que vai poder te encaminhar para um profissional. Ele que vai dizer se precisa de um nutricionista, de um psicólogo. Exatamente. E, com isso, no Sistema Único de Saúde, isso tem muito a perder. Exatamente por essa fragilidade que a gente está experimentando cotidianamente no Sistema Único de Saúde, isso sem contar também o impacto financeiro sobre a saúde pública que isso pode acarretar. Fora isso, a gente está falando de uma realidade que 500 municípios do nosso país, 500, não tem médico. Então, como que vão ficar os serviços de saúde? A grande questão, e eu penso que essa deve ser a criticidade que a gente tem que olhar esse projeto de lei, é a questão da hierarquia. Nós precisamos desconstruir uma hierarquia que já existe nas profissões de saúde em relação à medicina, e não materializar essa hierarquia através de uma lei, e não ainda perpetuar através de uma lei. Então, a questão de todos os artigos são bastante interessantes, a regularização da medicina é imprescindível, mas desde que não tenha como objetivo implícito um corporativismo. Certo. E além disso, a gente também tem que considerar que a ciência evoluiu, junto dela, essas outras profissões vêm a agregar, e dessa forma, se continuar a multidisciplinaridade, isso é refletido na melhoria das condições Para o paciente. serviços da saúde para a população. Então, tem que considerar o contexto geral da saúde, né? Então, como a professora Ângela falou, a gente tem que diminuir essa questão da hierarquia para que não seja ferido as atribuições das outras profissões, todas essas da saúde, que já estão devidamente regulamentadas. Certo. Então, é importante, nós observamos que o debate é necessário, não se trata apenas da defesa de uma ou outra profissão, mas a defesa mesmo do direito à saúde de todos nós, como cidadãos, né, que merecemos ter o melhor atendimento possível, com menos burocracia, menos restrições, e até por isso, então, temos que prestar mais atenção àquilo que é discutido no nosso Poder Legislativo. Agradeço, então, às professoras. Maiores esclarecimentos sobre esse assunto podem ser encontrados também no site da Faculdade Campo Real, no manifesto elaborado pelas coordenações dos nossos cursos da área da saúde, e em próximos programas certamente voltaremos a tratar de temas relacionados. Obrigada.